Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite a todos. Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se chega mais alguém. Eu só vou pegar uma água, eu já venho aqui, tá bom? É, então, hoje nós já temos o relato de implementação acho que da Cláudia e a Ana. Cláudia, daí vamos ver se der tempo de você apresentar, você apresenta, tá, Ana? Porque Tá hoje certo, professora. a Tá tudo reunião prontinho lá. tá, a reunião ela é meio longa hoje, aí eu não sei se dá tempo das duas apresentarem. Aí da semana que vem, a semana que vem também é meio longuinha a reunião, não sei se vai dar. Mas as duas últimas reuniões, do dia 28 e do dia 5, já é própria para os relatos e apresentações. Então, a gente começa, para não atrasar muito e ser o tempo certo, em torno de 8 ou 9. E a reunião do dia 28 também eles falaram que eles vão dar um tempo maior para os relatos de apresentação. Aí, semana que vem, nós temos mais dois para apresentar, no dia 21 também. Aí a gente vai organizando de acordo com o tempo nosso, tá? O Marcos, né? Marcos, você estava falando comigo ali pelo WhatsApp, então, você já tinha falado que você queria apresentar, né? Ser o primeiro, só que como você não estava na reunião na semana passada, eu fiquei em dúvida, eu disse, vai que eu coloco ele e ele não vai poder apresentar alguma coisa, né? Então, eu fiquei na dúvida do dia 14, tá bom? Tudo bem. Na verdade, eu tinha só o dia terça-feira para enviar um artigo. Eu escrevi um artigo sobre a implementação. E aí, Então, e aí eu tinha só aquele dia lá, daí eu tive que faltar para escrever o artigo. uhum. Não, tranquilo. Só daí eu fiquei na dúvida, eu disse, vai que eu coloco ele, né? Daí
A Cláudia já se propôs a apresentar hoje. Tudo certo, Cláudia, para hoje? E daí a Ana também. Vamos ver se dá dá tempo das duas apresentar hoje. Aí fica você na semana que vem, você e a... Quem que eu coloquei? Perdi, acho que é a Patrícia. Então vamos iniciar, né, para a gente não atrasar, para dar para as duas, dar tempo das duas colegas apresentarem. Então, hoje é a nossa nona reunião, já estamos chegando no final, falta mais 4 reuniões, né? Então, hoje vamos falar sobre o incentivo ao pensamento crítico e criativo, mais o Escape Room. Então, quem assistiu, né, a segunda jornada, a gente já trabalhou, né, sobre o Escape Room. Agora, nessa terceira jornada, a gente vai estar associando o Escape Room ao incentivo ao pensamento crítico e criativo. Então, aqui a questão das câmeras abertas, né, que é a participação de vocês, de acordo com o manual do cursista, né, então ele tem a premissa lá da importância das câmeras abertas, a questão que fica registrado lá no BI, né, a presença de vocês com as câmeras abertas, tá bom? Então, aqui é a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje, teremos o acolhimento e os objetivos, nossa experiência, então a participação de vocês, a contribuição aí de vocês no Jamboard, relatando as experiências de vocês com relação ao incentivo crítico criativo. Aqui vamos conceituar um pouquinho sobre esse incentivo ao pensamento crítico e criativo. Depois vamos falar, né, conceituar aqui, falar um pouquinho sobre o Escape Room. Depois teremos o nosso momento em ação e a socialização dos grupos. E depois, por último, o relato de implementação das colegas e o para concluir. Então, como acolhimento, eu vou passar esse vídeo para vocês e gostaria depois da participação de vocês. Então, falando aqui, comparando o vídeo com as situações vivenciadas em sua escola, quais semelhanças você consegue identificar entre os dois? Então, vamos assistir a esse vídeo. Toma. Anda. Anda. Anna, ootapa lindo. Guarda. Ah. Toda? Prego. Ah.
Tumba. Cosa gatto? Bu. Toma, tu hai tocco. Da. Nanda. Andata. Tom tipo. Ammananeta. Panamratto? Ansatora maninga Tu, da manikenda mbetta. E io ma devo rinda sapere che tu sei una manda. Amen steta nindava. Pottum E tu tutto una di vincino marchetta per sta. tu te para. Olla pakko. Macchettona. Tasset. Niente. Amduata. E che tannarata. A me sta manetta. Anetta. Che meratta. Ogni da barra para lua. Che E che sa che cuenta non che è la tua mamma. No, io t'ho arrestato. E che Non me la sapiente, tra l'altro. No, tu, Ma mio, guarda, tante. E aí, pessoal, quem gostaria de participar aqui falando, então, comparando, né, o vídeo com as situações vivenciadas em sua escola, quais semelhanças você consegue identificar entre os dois? Quem gostaria de falar? Marcos, pode falar. Só hoje eu não vou falar muito porque minha voz está horrível, mas já vou dar minha opinião aqui. Sobre ali, às vezes, dependendo da disciplina técnica e a disciplina básica, acaba tendo um conteúdo muito parecido. Por exemplo, que nem ciclos biogeoquímicos geralmente caem em biologia, às vezes, ou química, e caem na disciplina técnica. E às vezes tem aquele atrito entre os professores para passar o conteúdo, que nem ficou o pai ali e o avô, né? E aí, às vezes, enquanto fica aquele atrito, a gente acaba esquecendo que, às vezes, o aluno também tem alguma coisa para passar, para transmitir, como foi o caso ali da estrela ali, né? Ele quebrou a estrela e mostrou que, apesar de tinha os dois conhecimentos ali do pai e do avô, ele também tinha muito a ensinar. Eles ficaram até surpresos, né, com isso. Então, às vezes, a gente precisa também pegar o conhecimento que é do aluno, né, também, que ele também sabe de alguma coisa. Isso, aquele conhecimento prévio, né, que a gente já trabalhou aqui numa das reuniões, né? Isso. José, pode falar. Então, eu vendo essa cena, eu pensei no sentido de que os dois, no caso, dois professores, né, não em áreas diferentes, como o colega comentou, mas na mesma área, por exemplo, um jeito velho de fazer as coisas, que funciona, e um jeito atualizado, né, a vassoura nova e tal, né, também funciona. E o menino, nesse caso, o novo, né, ele fez o trabalho de uma maneira inovadora, né, que temos que estar aberto à inovação, porque a inovação acaba atingindo melhores resultados, que o objetivo deles era fazer a Lua ficar lua nova, né. Então, eu não sabia que a Lua funcionava assim. Então, funcionou, né, então o menino deu uma boa contribuição com a quantidade de estrelas para preencher o espaço. Então, tudo funciona. O velho funciona, né, o mediano funciona com as atualizações que o dia a dia percorre, mas temos que estar atentos às novidades, porque elas podem surpreender. Isso mesmo, obrigada, então, Marcos e José, pela
participação aqui de vocês, e é isso mesmo, né? Então, tem ali 3 idades diferentes, né? O novo, né? A questão da estrela, daquela estrela maior, seria como se fosse uma solução-problema, né? A ser resolvida, né? E ali mostrou várias possibilidades, né? De quebrar, de tentar, né? Quebrar aquela estrela para fazer ali a lua, né? Que o professor falou, né? E nenhuma dessas possibilidades está erradas, né? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, são maneiras diferentes de fazer as coisas, como vocês comentaram aqui, né? Mas se eles trabalhassem juntos, né, em equipe, esse trabalho seria bem melhor, né? Então é mais ou menos isso que vocês falaram, né? Então, obrigada aí pela participação aí de vocês. Então, aqui nossos objetivos para o encontro de hoje. Então, compreender como acontece o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, analisar estratégias de como incentivar o pensamento crítico e criativo com os estudantes da educação profissional e utilizar o escape room como estratégia para esta abordagem. Aqui o nosso cronograma da terceira jornada, então já estamos aqui na reunião 9, quase no final, falta apenas 4 encontros, lembrando que até sexta-feira que vem, dia 17, vocês têm que entregar o plano de ação e depois na próxima semana, até dia 24, o relato de implementação. Então aqui, como eu já tinha falado lá na agenda, né, então a nossa experiência. Então, né, a criança ali, ela tem a curiosidade, a imaginação, a inclinação para questionar tudo, e tudo, são características naturais, né, da criança. No entanto, à medida que crescemos e nos desenvolvemos, perdemos algumas dessas características, que são pontos importantes para o pensamento crítico e criativo. Então, as crianças têm bastante curiosidade, têm uma imaginação, né, e quando eles crescem, se tornam adolescentes, jovens, eles vão perdendo isso. E, então, como nós podemos estimular essa retomada dessas características de curiosidade, imaginação nos nossos jovens, né, nos nossos adolescentes, mas em forma de habilidades em nossos estudantes. Então, agora quero a participação aí de vocês lá no Jamboard, que eu vou compartilhar aqui, e para vocês responderem aí como vocês trabalhariam isso com os alunos de vocês. Vou colocar aqui no chat, vocês entrem lá. Pronto, tá lá no chat. E contribuam, então, lá no chat. Lá no Jamboard, desculpa. Lá, estimulando a participação. Resolução de situações, problemas e parecer técnico. Ou colocando como... ele vai sempre para o mesmo lugar. Deixa eu ver. Apresentando o antigo, mas aplicando o novo, novas formas de aplicação, atualizado. Colocando como protagonista da história, dando a oportunidade de opinião, sala invertida, valorizando os pontos de vistas diferentes.
propondo reflexões sobre problemas encontrados no dia a dia e como resolvê-los, debates em mesa redonda com profissionais nas áreas do curso, estimulando o uso de novas tecnologias, aula interativas e práticas, estimulando a participação, visitas técnicas, sala de aula invertida e roda de conversas, através da pesquisa e debates em grandes grupos. Temas polêmicos, estimular o posicionamento, realizando perguntas que os fazem pensar de forma crítica, dar espaços para que se sintam confortáveis em se expressar. Aí todos então colaboraram aqui, preenchemos então nosso Jamboard. Então, aí, algumas sugestões, né, de vocês, como, né, podemos estimular essa retomada dessas características aí dos nossos estudantes. Né? Aqui, então, vamos falar, então, um pouquinho sobre esse incentivo ao pensamento crítico e criativo, né? Então, o pensamento crítico é uma habilidade de analisar situações, fatos ou experiências, formando uma resposta mais profunda e empática, com base em dados confiáveis. É um julgamento reflexivo que envolve a observação seguida de julgamento baseado em referências, motivos e argumentos. Então, esse é o crítico, né? Então, nós temos que ser críticos, mas sempre trazendo soluções, e essas soluções sendo útil, gerando ideias, e não é que a pessoa é crítica, que a pessoa pelo menos por exemplo, mal educado, né? Então a gente tem que ser crítico com empatia, né? Sempre falando, destacando os pontos negativos e dando soluções ali para melhorar, né? Então, falando, né, de uma forma empática, né? E ali o criativo seria a habilidade de gerar as ideias e criar soluções originais com um determinado valor, ou seja, idealizar soluções que sejam úteis e inovadoras. Então, essa geração aí de ideias e estar, né, aperfeiçoando isso, né, com a crítica, depois estar gerando e tendo a crítica, gerando, daí depois com o criativo, tendo essas ideias e aperfeiçoando, evoluindo aí esse trabalho, que seja o que for. Né? Então, ter essa criticidade de fazer crítica com clareza e com argumentos, né? Não simplesmente a criticar por criticar, sem dar argumentos, sem ter essa clareza e trazer essas soluções, né? Então, aqui nós temos uma espiral de ideias, né, da criatividade, na qual você imagine, crie, jogue, compartilhe, reflita, aí começa tudo novamente, né? E aqui os fatores chaves do pensamento crítico, né? Então, como eu falei aqui para vocês, a questão da clareza, veracidade, precisão, pertinência, profundidade, amplitude e a lógica. Aqui, também a visão crítica e a visão criativa, né, as imagens aqui. Então, na visão crítica, encontrar dificuldades e apontar com empatia o que pode ser diferente. Então, o que eu falei para vocês, né, não ser aquele mal educado, então ter o respeito, né, na hora de criticar e apontar né, o que poderia ser melhorado ali. Olhar racional e criterioso que permitam enxergar oportunidades de melhoria, saber usar a visão crítica com respeito. Esse é o principal. Aí, aqui na visão criativa, então, perder o medo de arriscar e de inovar,
olhar criativo e voltado para as inovações e as possibilidades de mudar o cenário atual. Então, eu recebi ali a crítica que eu poderia mudar, estar inovando, estar evoluindo, estar mudando, né? Aproveitar a visão crítica e inovar nas ações para gerar evoluções. Aí, então, observar, criticar, criar e resolver. Nós temos aí o pensamento crítico criativo. E como eu posso aplicar isso em sala de aula? Então, incentivar o pensamento crítico e criativo é um convite à descoberta, à exploração do desconhecido e à quebra de barreiras mentais. É uma chave para o desenvolvimento de mentes curiosas e inovadoras, capazes de enfrentar os desafios do mundo com soluções imaginativas. E como, então, eu posso fazer isso em sala de aula? Então, aqui algumas possibilidades de como trabalhar esse pensamento criativo em sala de aula, que é mais ou menos o que vocês já colocaram lá no nosso Jamboard. Tá? Então, encoraje os estudantes a fazer perguntas sobre o assunto, organize debates e atividades em grupos na qual os estudantes expressem suas opiniões, apresente problemas complexos e desafiadores, incentive os estudantes a lerem diferentes tipos de textos, identificando os argumentos, incentive a investigação por meio de pesquisas em diferentes fontes e apresentação das descobertas, inclua atividades para o pensamento criativo, como projetos de escrita criativa, incentive a autoavaliação e dê real importância ao feedback e reserve tempo para reflexões individuais e compartilhadas, onde eles podem escrever ou discutir sobre o que aprenderam. Então, aí tem alguns itens aí que vocês já colocaram lá no Jamboard, né? Então, que vocês já deram como sugestão. Então, aqui agora vamos falar um pouquinho sobre o escape room e o pensamento crítico criativo. Então, o escape room, vocês já tiveram lá a segunda jornada, quem participou, né? Então, ela é um jogo na qual o principal, digamos, objetivo ali do jogo é você se sentir trancado em uma sala, que você tem que sair, seja ela física ou virtual, né? Então, se eu for fazer um formulário, né? Um jogo de escape room, eu tenho que sempre trazer aquela história ali que você está preso em algum lugar, né, em um espaço, em uma sala ou num prédio, né? E você precisa sair. Então, você vai trazer enigmas, desafios para os jogadores desvendarem, decifrarem, para conseguir ir passando, sair da sala e ir para uma próxima etapa. Então, ele pode ser um jogo rápido, assim como pode ser mais demorado. Então, ele tem um certo tempo, ele pode ser feito em uma aula, 50 minutos, na qual você vai dar esse tempo. Então, eu tenho que dar a possibilidade que os alunos consigam, né, terminar em 50 minutos. Então, se eu quero que seja mais rápido, eu trago menos enigmas, menos desafios, né, para ser um pouco mais rápido ou mais fáceis de solucionar. Se eu tenho mais tempo, posso trazer mais enigmas, mais desafios, né, para eles, para ser trabalhado. Então, ali é um jogo no qual os jogadores são trancados em uma sala e precisam decifrar enigmas e desafios para conseguirem sair antes que o tempo acabe, né? Então, acabou o tempo, aí perdem. Então, tem aquele tempo para decifrar esse desafio, e isso trabalha a equipe, né? Então, geralmente é um jogo feito em equipe, na qual fica um grupo de pessoas, né, numa sala ali, para tentar decifrar os enigmas e os desafios para poder sair. Então, eles trabalhando em equipe, eles vão ser bem mais rápidos para conseguir sair no tempo que foi designado. Aí nós temos também o escape room educacional, que é utilizado com o propósito de aprendizagem e contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são habilidades importantes para o pensamento crítico e criativo, como o trabalho em equipe e a resolução de problemas, e o próprio pensamento crítico, além do uso de criatividade para resolver cada desafio.
Então, aqui você fica a dica, só aumentar aqui, então, refere-se ao incentivo à geração de novas ideias, que podem se traduzir em produtos, bem ou serviços com valores agregados. O docente deve mobilizar a criatividade dos alunos, estimulando o livre pensar, o interesse pelo novo, o pensamento divergente, a aceitação da dúvida como propulsora do pensar, a imaginação e o pensamento prospectivo, com o objetivo de lançar o olhar para a inovação. Ao incentivar o pensamento crítico, o pensamento criativo, desculpa, o docente oportuniza aprendizagens que vão além da mera reprodução da realidade, propiciando a descoberta de novas perspectivas e de soluções ainda não pensadas. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês um formulário para vocês fazerem. Então, aqui é como se fosse um escape room digital, né? Então, através de um formulário que vai ser o nosso, mais ou menos assim, o nosso momento em ação. Então, vocês vão ter que trabalhar, tentar elaborar um escape room num formulário do Google, tá? Mas isso aqui é para vocês fazerem agora. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem esse formulário, responderem esse formulário para vocês se familiarizarem aqui como é esse jogo. Então, está aqui no chat, vocês vão entrar ali e vão responder. Lembrando, você tem que responder todas as questões com letras maiúsculas. Se não tiver certo a acentuação, tudo com letra maiúscula, vocês não conseguem passar para a próxima etapa. E percebam lá que, não sei se vocês lembram lá do RPG, então ele vinha contando toda uma historinha, né? O RPG. Aqui ele tem essa história, mas sempre a história voltada, você tem que solucionar esse enigma para você conseguir sair. Então, sempre voltada a essa questão de você estar trancado em algo, você tem que abrir a porta para sair, para ir para a próxima fase, tá? Ou, né, seja ela só uma fase, sair, né, da sala. Então, entrem lá e respondam. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficarem presos em alguma das questões, me perguntem aqui que eu ajudo vocês daí. Se você não tem autorização, provavelmente ele puxou outro e-mail que não é da @escola, Fernanda. Mas às vezes ele puxa, tenta ver se você se entrou mesmo com @escola.
Estão conseguindo? Se tiverem dúvida, podem perguntar. Professora, Oi. eu não estou conseguindo passar da primeira pergunta. Coloquei ensino profissionalizante, pós-médio. Não, é subsequente, né? Ai, desculpa. Eu pensei em tudo, menos em subsequente. Obrigada. Subsequente. Professora, qual o curso que mais recebe matrículas? Administração. Curso de administração. Tem mais turmas abertas e mais alunos que recebem, né, matrículas. Esse aqui de qual é a forma de oferta de educação profissional? A última questão, né? Eu tentei colocar várias coisas aqui, não deu. Isso, essa última é bem complicadinha. Eu vou colocar aqui no chat, vou colar aqui no chat para vocês, porque ela tem que escrever ela inteira. Deixa eu só pegar aqui, copiar e colar para vocês. Opa. É educação profissional integrada ao ensino médio. Eu vou copiar e vou colar, porque ela é longa, vocês copiam e colam, fica mais fácil. Professora, eu não estou conseguindo colocar esse nome do catálogo aqui. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, como está lá na... Mas ele não está indo, eu já coloquei de várias letra formas. maiúscula e toda a pontuação.
Deixa eu achar aqui, eu copio e colo também. Deixa eu achar. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Deu certo ali, agora consegui. Aí o Jefferson já terminou. E mais, deixa eu ver. Só o Jefferson? Ah, porque só aparece o nome dele. Ah, não. Aqui. Então, Jefferson, Anderson, Suzana, Cláudia, Marcos, Ana, Cláudia. Mais uns minutinhos para vocês terminarem. Juliana. Mais que terminou, deixa eu ver aqui. Fernanda. Professor, esse catálogo aí em caixa alta não vai, Isso, tudo em letra maiúscula e com todas as acentuações. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Professor, eu também coloquei em caixa alta com todos os acentos, ele não vai. Vou copiar e colar aqui para vocês. Tá. Vou puxar. Não, coloquei ali no chat. Deixa eu ver quem mais terminou. Juliana e Fernanda. Então, enquanto vocês vão terminando, então agora a próxima etapa é o nosso momento em ação. Então, eu vou explicando enquanto vocês vão terminando. Então, nosso em ação, vou dividir os grupos, né, novamente, vocês vão pensar em uma aula ou um conteúdo relacionado à educação profissional e como vocês, professores, poderiam incentivar o pensamento crítico e criativo nessa aula. O grupo deve utilizar o formulário do Google, construir um jogo de escapada pensando em um componente curricular do curso técnico, com o intuito de incentivar o pensamento crítico e criativo. Aí aqui tem o link para vocês, né, quem tiver, para ajudar vocês, né, dando exemplos e também ajudar na questão do... Na verdade, aqui são 2 jogos escapadas, como esse que vocês fizeram, parecidos, né? E aqui no próximo slide que tem aqui o passo a passo como utilizar o Google Formulário, tá? Só que assim, vocês podem pensar assim, naquela questão de você estar fechada num ambiente, formular as questões, as respostas. Eu sei que não vai dar tempo, o tempo é curto para trabalhar, ainda mais se você não tem muita facilidade com o Google Formulários, vocês, né? Aí a questão de ficar trancando a questão para você não conseguir passar para a próxima questão, isso daí não precisa pensar agora, porque talvez não dê tempo. Então, o ideal seria vocês discutirem
como seria, qual seria esse conteúdo, como vocês fariam esse jogo, tá? E tentar trazer um esboço aí, alguma coisa, o que vocês conseguirem realizar no tempo destinado, tá? A atividade. Daí depois a gente volta, vocês apresentam e daí teremos as duas colegas apresentando o relato delas. Tudo bem? Então, eu vou montar aqui os grupos. Vocês têm alguma dúvida? Ô, professora, eu parei nessa questão do ensino médio ali, que pergunta da educação profissional, ensino médio integrado. É isso, não é? Não, ela está ali no chat, a resposta agora eu fechei aqui, mas tente achar ali no chat a resposta. É ensino. Ai, agora eu esqueci. Ah, entendi. Achei aqui. Educação profissional integrada ao ensino médio. Isso. Ah, então tá. Obrigada. Nada. Abrir as salas. Vocês podem entrar lá, eu vou passando nas salas para ajudar vocês.
Nossa, só nós. Eu falando com o microfone desligado. O grupo gostaria de iniciar a apresentação. Patrícia, vai lá. Pode começar a compartilhar. Acho que todos já voltaram, né? Todos já voltaram. Então, enquanto a Patrícia compartilha ali com vocês e apresenta, eu vou colocar aqui no chat e contribua conosco, só para apressar aqui, porque daí temos as colegas para apresentar e para dar tempo das duas colegas apresentarem. Então. Apareceu, professora? Apareceu sim. Ó, vocês podem entrar lá e responder o Contribua Conosco, a nossa turma G, tá? Enquanto a Patrícia apresenta. Pode apresentar, Patrícia. Bom, não sei se é dessa forma que a professora queria, mas foi a forma que a gente conseguiu montar, tá? A gente começou, fez o trabalho relacionado ao Covid-19, o acolhimento ao paciente em caso de suspeito de Covid-19. Primeira pergunta. Paciente deu entrada na unidade básica de saúde, com sintomas gripais, hipertensão ou hiperglicêmico. Aí, no caso, o paciente teria que colocar como é Covid-19, sintomas gripais, né? Segundo o protocolo, com quantos dias será realizada a coleta de teste rápido? De 3 a 4 dias? Um dia? De 6 a 7 dias? Segundo o protocolo, seria de 3 a 4 dias. Se positivo, qual a conduta? Liberar somente com medicação, orientar sobre o isolamento sem o uso de medicação, encaminhar esse paciente à consulta médica ou, né, nenhuma resposta correta. No caso, seria encaminhar esse paciente à consulta médica. Aí, por exemplo, aí seria feito, né, a prescrição medicamentosa, qual seria a conduta a ser tomada, o isolamento, né, uso de máscara, higienização da mão, uso de álcool em gel, essas condutas seria mais necessário. Nós paramos até aí. Você falou que não precisava, né, finalizar no caso, um jogo completo, né? Não sei se é nessa forma que você queria ou é mais ou menos isso. Foi mais ou menos uma ideia, né? A gente colocou uma ideia para que se colocasse no jogo, né? Aí daria as respostas do certo e errado. Uhum. É isso mesmo, meninas. Utilização, né, do Google Formulários. Eu sei que o tempo era curto. Isso. Né, porque daí tem que, como eu falei para vocês, da questão do escape room, elaborar aquele texto que você está preso em algum lugar, claro que não dá tempo, né? Ou fazer as perguntas, ou fazer o texto, ou fazer a imagem, não dá tempo. É que para fazer tudo isso, você tem que ter tempo, você tem que ter ideias, e daí na hora, né, a gente fica um pouco meio perdida. Mas esse é o objetivo mesmo da atividade, ter essa discussão e ter esse esboço ali, como vocês fizeram. Então, parabéns aí ao grupo. Tá certo. Próximo grupo a apresentar. Anderson, vai lá. Outra apresentação. Apareceu? Apareceu. Sim. A gente não conseguiu compartilhar no Google Formulário para todo mundo editar. A gente acabou fazendo pelo PowerPoint online mesmo. Só uma ideia que a gente montou. Então, a gente fez o caminho para correção de solos degradados. A gente criou um personagem que ele vai estar acompanhando durante o percurso. Então, a gente colocou lá: olá, eu sou o mago Eron, estou te aprisionando nesta terra desértica. Para fugir deste mundo infértil, resolva os enigmas para voltar à terra água. A causa.
Terráqueos, estamos com esse enorme problema nessa área e precisamos da sua ajuda para consertá-lo. Primeiro necessitamos saber o nome do problema, o que pode ser. Aí, no caso, a resposta a gente colocou por conta da dinâmica, já para ter a resposta, por conta que nem todos são da área. Então, aqui no caso seria uma erosão. Depois, agora que você resolveu a primeira questão, vá até a área experimental e faça a semeadura de uma cobertura verde em um talhão para reformar este solo. Então, a gente colocou uma questão, depois uma parte mais prática para eles conseguirem fazer. Ele está trabalhando mesmo, fazendo uma prática, um tipo de conservação de solo, e a cobertura verde. Aí a gente volta para as perguntas. Então, os impactos da erosão são muito significativos. Saia desse local e responda qual é a maior erosão do mundo. A resposta seria os cânions. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos seus conhecimentos técnicos. O que é uma vossoroca? É possível recuperar um solo que sofreu esta transformação? A resposta é uma escavação no solo ou rocha decomposta causada por erosão do lençol de escoamento de águas pluviais. Sim, é possível com técnicas de conservação de solo. Daí, por conta do tempo, não deu para fazer mais. Aí já chega na terra fértil. Então, parabéns, você chegou à terra fértil, corrigida e longe de solos degradados. Continue aplicando seus conhecimentos para a proteção e preservação dos solos. Mas por conta da parte prática, se fosse que eles vão implantar a cultura, talvez até daria para aplicar pequeno mesmo. Daria para aplicar o que você falou? Por conta que tem uma parte prática que eles têm que ir lá fazer o plantio de uma cobertura verde, esse pequenininho que a gente fez talvez daria para ser aplicado desse jeito. Ah, sim, entendi. Ah, ficou bem legal. Parabéns, então, meninos. Sempre criativos aí com os trabalhos de vocês. Próximo grupo, José, pode apresentar. Ok, então nós colocamos, né, um formulário para uma historinha da indústria de alimentos, né, tem 2 participantes que têm uma experiência com isso, e a gente fez um leque, né, sobre a CIPAT, sobre seguranças e normas, e a gente chegou num consenso na indústria de alimentos, que é até uma coisa que os alunos conhecem no dia a dia, uma prática que ele pode fazer alusão à prática em casa, né, de algumas formas de higiene. As outras formas que a gente pensou é elétrica, mecânica e tal, mas são coisas que ainda eles precisam estar trabalhando, né, nessas áreas para poder assimilar. Então a gente pensou na higiene, né, que faz alusão ao dia a dia das pessoas. Então, o começo do formulário, a historinha, né, uma indústria alimentícia precisa zelar pelos procedimentos de higiene. Maria, funcionária recém-contratada, começou o seu trabalho muito ansiosa. Ajude ela a desempenhar as boas práticas de fabricação. Daí a pergunta, aqui uma foto da Maria. Não é bem dos alimentos essa foto, mas é semelhante aos uniformes que são utilizados na indústria de alimentos, né? Só tira esse visor que eles não usam. Maria chega no vestiário para vestir seu uniforme. Ela está usando um tênis muito confortável. O que ela deve fazer para começar o seu expediente de fábrica? Primeira opção. Mantenha o tênis, pois o trabalho é cansativo e o conforto irá render melhor. Ou troca pela botina com biqueira de aço, pois é um instrumento de proteção importante. A resposta correta é a botina com biqueira de aço. Mas daí o jovem vai pensar assim, nossa, biqueira de aço, o que é isso, né? Fica de tênis mesmo, né? Não, a resposta correta é aquela lá, né? da botina. Segunda pergunta. Maria não consegue tirar a aliança devido aos seus dedos nesse momento estarem inchados. O que ela deve fazer? Primeira opção. Colocar uma luva de borracha, EPI utilizado na produção, o que ameniza o problema. Procurar ajuda num ambulatório ou semelhante para retirar a aliança e cumprir as boas práticas de fabricação. Pegadinha isso aqui, né? Tem que tirar a aliança porque é norma de boas práticas de fabricação. Terceira pergunta. Maria fez uma escova caríssima e não pode perder a produção.
pois terá uma festa no final do expediente. Como ela deve fazer com a touca? Deve esconder todo o cabelo dentro da touca. Ela pode deixar umas mechas para fora da touca. E assim termina a questão, né? Todas as perguntas bem particulares, no sentido de, não dá nada, vou ser desse jeito. E as empresas exigem, tem que seguir as regras, porque são boas práticas de aplicação, para evitar contaminações. Aí abre o tema, né, com os alunos depois desse joguinho, para que eles reflitam, né, quantas coisas que a gente faz em casa, né, e acaba replicando na empresa. Mas as empresas não podem, devido às regras e legislações que elas têm que seguir. Aí, parabéns. Eu dou essa disciplina de práticas de higiene e legislação para os alunos, e é bem isso mesmo, né? São coisas, detalhes aí que fazem a diferença, né? Parabéns ao grupo. O último grupo agora, que são as meninas lá, Fernanda, Ana, Juliana, Caroline. Isso. A Ju vai mostrar para a gente. Um pouco mais para cima, Ju. Isso. Bom, então a nossa ideia foi criar um formulário, né? Na disciplina de zootecnia, que acho que nós 4 temos mais familiaridade, e a gente decidiu fazer algo mais voltado à área de bem-estar animal. Então, a gente já teria dado essa aula e, no final, então, complementaríamos com esse questionário. Aí, a primeira pergunta, a gente deixou de resposta curta, né? Que a gente, na verdade, deu... Eu não vou ler tudo, mas acho que eu posso falar, né? Que a gente deu o conceito e queríamos, então, que eles falassem que a resposta seria bem-estar animal. Aí, na segunda, baseado, então, no bem-estar animal, nós temos as 5 liberdades, certo? O que a gente fez? Aqui a gente já fez para eles escolher. Aí, nesse caso, eles escolheriam as 5 liberdades que são as corretas e deixariam as incorretas de fora. A certa aqui, então, seria livre de medo, livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, lesões e doenças e liberdade para expressar o comportamento normal. E o último a gente fez de múltipla escolha. A gente colocou algo relacionado ao enriquecimento ambiental, que na nossa área de zootecnia, na disciplina de zootecnia, está bem alta, né? Que, na verdade, consiste em adicionar objetos no ambiente de criação de animais, sobretudo no confinamento, com o objetivo de diminuir o estresse e promover o bem-estar animal. Acho que seria isso. Isso mesmo. Então, parabéns aí a todos os grupos pela elaboração da atividade e apresentação. Eu vou retomar aqui a minha apresentação para nós terminarmos. Então, aqui a socialização. Aqui só para vocês saberem, né? Vocês sabem que a BNCC ela tem as 10 competências, e uma dessas 10 competências está o pensamento crítico criativo, né? Esse pensamento científico, né? Ali que trabalha esse pensamento crítico criativo, tá? Então, aqui, para lembrá-los, né, que eu já falei lá no início, o plano de ação será entregue até sexta-feira que vem, dia 17, e aqui quem ainda não fez o plano de ação, quem ainda não fez a implementação, que tal usar a temática de hoje, né, sobre o escape room, e sobre esse pensamento, incentivo ao pensamento crítico criativo, para realizar aí seu planejamento. Ou contribua conosco, que eu já disponibilizei ali para vocês acho que todos já responderam. Aqui nós temos um Saiba Mais, alguns links aqui, quem quiser saber mais sobre o escape room, ou sobre esse pensamento crítico criativo, né? Então tem aqui os links, as referências dos nossos slides da reunião de hoje. E agora... antes da foto, na verdade, vamos deixar as colegas, a Cláudia e a Ana Cláudia, apresentarem, depois a gente tira a foto, depois da apresentação delas.
Então, quem quer começar? Cláudia ou Ana? Começo. Posso começar. Tá, vai lá, Cláudia. Tá, vou compartilhar aqui. Então, o relato, né, da implementação que eu realizei. Então, né, meu nome é Cláudia Cavalcante, né, eu trabalho atualmente no Colégio Polivalente de Goiuerê, né, que é um colégio de ensino fundamental, médio e profissional, do núcleo de Goiuerê, e eu implementei essa aula com o segundo período, né, do curso técnico em enfermagem, no estágio de assistência de enfermagem em saúde mental. Então, os objetivos, né? Então, na elaboração do estudo o método que eu utilizei foi o estudo de caso, né? Então, na elaboração do estudo de caso, o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Então, essa proposta de ensino vem a incentivar, né, que o mesmo ele desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma, participativa, tornando-se crítico e reflexivo. Então, foi realizado um estudo bibliográfico, né, do caso clínico e a apresentação em grande grupo. Sobre a história pregressa desse paciente, assistência integral e humanizada, né, de enfermagem, a saúde mental e seus transtornos, e sobre a terapia medicamentosa e o atendimento multiprofissional que é ofertado. Então, a descrição, como que aconteceu? Então, primeiramente, né, dentro ali na carga horária do estágio da disciplina de saúde mental, foi disponibilizado a estes alunos prontuários clínicos, né, de pacientes que realizam ali o acompanhamento multiprofissional no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-1, aqui de Goiuerê. Então, a partir do CID apresentado, que cada paciente, né, tem seu CID, então, a partir do CID apresentado naquele prontuário, o aluno elaborou um estudo de caso, utilizando dados bibliográficos, através de recursos educacionais impressos e também os digitais. Então, compondo-se de conceito, o que eles pesquisaram, né? Os conceitos, causas, consequências, o tratamento, as medicações prescritas, para que serve cada uma delas, e o cuidado de enfermagem relacionado àquele problema, né? Aquela patologia apresentada pelo paciente. E ainda, no final, ele desenvolve, a partir da leitura que ele realizou naquele prontuário, ele faz um relato, né, da história pregressa desse paciente. Então, que foi apresentado aí de forma de discussão no grupo de estágio. Então, depois de toda essa pesquisa, nós sentamos em grupo e cada aluno relaciona, né, os sintomas que o paciente sente, se ele tem marcha arrastada, porque essa medicação é porque ele apresenta tal sintoma, ele apresentou-se agressivo quando ele procurou o CAPS, tal, ele tinha alucinações, convulsão. Então, o problema que ele tinha, ele começa a associar o problema clínico com a medicação que ele utiliza, com os cuidados da equipe multiprofissional que são realizados com esse paciente. Então, é uma associação de todo o problema e cuidados que o CAPS oferece a este paciente. Então, uma coisa muito importante, que neste trabalho de pesquisa não é identificado o nome do paciente, para que não cause, né, danos morais. Então, aqui, né, eu fotografei aqui o estudo de caso. Eu sempre gosto muito, eu prezo muito ainda o trabalho manuscrito, porque eu falo assim que o trabalho, né, no computador ter muito copia e cola, e o manuscrito, eles pelo menos realizam a leitura do que eles estão escrevendo. Então, ainda prezo muito o trabalho manuscrito, e aqui eu fotografei alguns prontuários, então eles são bem grossos, né? E tem desde lá do primeiro atendimento até hoje em dia. Então, todo um acompanhamento aí desses pacientes. Aqui foi uma foto que nós tiramos do grupo, né? As meninas aí com o seu trabalho.
E aqui eu coloquei, né, fotos de um dos trabalhos das meninas, né, que no caso foi o trabalho da Érica. Então, o paciente dela, ele era portador de epilepsia, né? Aí aqui ela pesquisou o que é, as causas, né? Aí ela coloca aqui os cuidados de enfermagem, as medicações que ele utiliza para epilepsia, né? Todo o cuidado dele. Aí aqui no final ela coloca a história desse paciente, por que ele procurou. Aí é assim, bem importante que vem relacionar também a história familiar, né? A história familiar, o que causou aquele paciente, porque tem paciente tanto com problemas clínicos, como problemas também de álcool e drogas. Então, os resultados alcançados. Então, com esta aula estágio, né, foi possível proporcionar ao aluno um entendimento da assistência prestada, na qual o paciente é visto como um ser único e não como um conjunto de sinais e sintomas, proporcionando um elo entre as diversas áreas que atuam de forma intervencionista nos problemas deste paciente. Uma reflexão, né? Então, o objetivo do estudo de caso clínico, né, no técnico em enfermagem, é de realizar um estudo profundo dos problemas e necessidade da pessoa, da família e da comunidade, proporcionando aí subsídios para que os alunos do técnico em enfermagem, né, estudem a melhor estratégia para auxiliar na solução ou até mesmo buscar minimizar os problemas identificados. Então, uma autoavaliação minha, né? Eu sempre busco me desafiar, né? Sair da minha zona de conforto e estar me atualizando para um melhor desempenho profissional e pessoal. E com a participação dessas reuniões, né, de terça-feira, deste curso, então tem exigido que eu aprenda novas habilidades, novas metodologias para serem implementadas aí na sala de aula e, consequentemente, melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. Então, tenho me comprometido, né, em busca de proporcionar um resultado positivo nessa troca de conhecimento que não tem sido, assim, bem desafiadoras. Então, aqui as referências, né, que a gente utiliza aí na preparação da aula. E este foi o meu trabalho. Parabéns, Cláudia, pelo seu relato, sua implementação. Né? Então, para vocês, né, de enfermagem, fica um pouquinho complicado por causa da questão do estágio, né, que vocês acham que a maioria que eu peguei aqui de enfermeiras trabalha com estágio, então fica mais difícil, né? Mas vocês sempre conseguem elaborar e aplicar uma metodologia ativa aí, que a gente trabalha aqui nos grupos de estudos com os seus alunos, né? Um grupo confesso assim, que essas metodologias têm sido bem desafiadoras para a gente, até para montar aqui na aula, a gente, né, a Rosineia, a Patrícia, a gente sofre um pouquinho, mas a gente tem tentado aí acompanhar. Sim, parabéns, então, Cláudia, pela sua implementação. Agora, a Ana. Tá dando para enxergar ou vocês preferem que eu aumente mais a guia? Se quiser colocar como apresentação de slide, acho que fica melhor. Tá. Isso. Alterou? Isso, alterou sim. Então tá. Então, meu nome é Ana Cláudia Coque Sampaio Sakovski. Eu sou do Colégio Agrícola, né, do Getúlio Vargas, do núcleo de Ponta Grossa, no município de Palmeira. Então, a implementação foi feita com uma turma de primeiro ano, dentro da disciplina de práticas agropecuárias. Então, dentro, né, do que foi trabalhado com esses alunos, o objetivo do trabalho era estar montando uma estrutura para limitar o deslocamento de aves de postura para avaliação da inclusão do farelo da folha de mandioca na alimentação dessas aves. Só para situar vocês, esse trabalho ele foi feito... Várias metodologias que a gente tem estudado, a gente acaba aplicando dentro das práticas agropecuárias, só que a gente não sabe denominar, né? Então, foi um trabalho que eu já tinha feito com os alunos e perguntei para a professora se eu podia estar reutilizando. Então, eu utilizei aí a cultura maker para desenvolver o trabalho. Então, o conteúdo, qual que é...
qual foi o conteúdo abordado, né? A aplicação de conteúdos consolidados de conhecimentos obtidos na teoria dentro das disciplinas de infraestrutura rural, zootecnia e informática. E a estratégia era a utilização de materiais disponíveis na fazenda escola, como bambu, telas e madeiras que estariam sendo descartados. Então, a descrição de implementação foi a cultura maker, que é uma tendência na qual as pessoas consertam ou criam diversos itens em vez de comprá-los, e ela reforça a ideia de que qualquer pessoa é capaz de fazer por conta própria, né? Que foi discutido dentro da nossa aula, no nosso 6º encontro lá da cultura maker, né? Então, o que foi feito, né? Incentivar a criatividade desses alunos para estar resolvendo situações cotidianas deles dentro de uma propriedade rural e dentro da propriedade deles mesmo, né? Da vivência deles. Incentivar o aluno na busca de conhecimentos para respostas mais precisas, né? Dentro de pesquisas científicas e também a sustentabilidade ambiental. Então, as evidências, o que aconteceu? Esses alunos, eles tiveram que organizar uma determinada área para poder fazer a criação de aves de postura, com 2 tipos de tratamento. Então, a ideia é que a gente estivesse reutilizando qualquer material disponível na propriedade. Nós tivemos uma chuva muito feia e que ela acabou derrubando um barracão, e muitos materiais estariam perdidos, então a gente acabou reutilizando. Então, a gente tem uma área de bambu, que esses bambus serviram para dar estrutura, né, para essa área. Os alunos fizeram revolvimento de terra, fizeram as covas para poder colocar esses bambus, montaram ali portões para poder entrar e sair, montaram puleiros para essas aves. O mais legal assim, é que foram 3 turmas de primeiros anos. Eu coloquei ali primeiro C porque eu vou evidenciar uma atividade que eles fizeram que eu achei que foi o mais impactante, tá? No meu ver. Foram todas as turmas trabalharam juntos, mas os alunos desse primeiro ano, a gente tinha essa tela e que eu vi que estava cheio de buracos, e eles falaram, não, professora, a gente consegue arrumar. E eu fiquei pensando, né, como? Eles começaram a pegar pregos e tecer de novo essa tela e fechar para limitar o acesso, né, das aves entre as 2 áreas que estavam sendo trabalhadas. E os demais alunos, toda vez que chegava lá e via que tinha algum furinho, alguma coisa, eles já conseguiam arrumar também. Então, a proatividade deles contou muito, né? Então, a gente teve aí 2 locais distintos, aonde os animais conseguiam usar tanto o puleiro quanto os ninhos que eles montaram, fizeram enriquecimento ambiental da área, fazendo plantio de forrageiras, para que essas aves pudessem estar pastando também, né? Então, dentro dos resultados alcançados aí, os alunos entenderam a demanda, atenderam, né, a demanda solicitada, que seria montar a estrutura com os materiais disponíveis. A criatividade na execução das atividades, ela foi muito interessante, porque eles precisaram fazer pesquisas para poder colocar esses animais em conforto, visto que eles foram separados do grupo de animais que eles já viviam, e a utilização, né, de prego aí para tecer a tela que estava, que a gente quase não ia conseguir aproveitar. O grande desafio foi foi trabalhar com as 3 turmas, e eu acredito que o aprendizado foi tanto dos alunos quanto dos professores que estavam acompanhando. Aí eu coloquei ali como reflexão final que a cultura maker, ela potencializa a prática na qual o educando é protagonista do processo de construção dos seus saberes, utilizando-se de temas de seu interesse e satisfação, permitindo também a valorização da sua experiência e a oportunidade da aprendizagem significativa a partir dos seus erros e acertos dentro do processo de aquisição de conhecimento. E aí eu coloquei aí o professor, né, com uma letra um pouco menor, e o aluno maior. Por quê? Porque às vezes eles não imaginam o quanto eles acabam ensinando a gente, né? A gente tinha o material e eu fiquei me perguntando como é que nós vamos conseguir limitar o acesso desses animais com esse tipo de material.
Não, professora, a gente dá um jeito, vai dar tudo certo. Então, eles fizeram tudo. Eu sugeri, eu dei a ideia e eles montaram o restante. Fizeram pesquisa, por que eu coloquei lá, né, a parte de informática? Porque eles, dentro das aulas de informática, eles montaram um croquis de como que ia ficar a estrutura dentro de uma área mais reservada, como eles poderiam estar fazendo os poleiros, os ninhos, então, tudo partiu deles. Autoavaliação. Nos colégios agrícolas, eu acredito que não seja tão diferente da nossa vivência aqui, como dos colégios agrícolas de outras cidades, né? As aulas práticas acontecem desde os primeiros anos, e muitos dos alunos já convivem com essas atividades rotineiras dentro das suas residências, né? E eles conseguem trocar muitas experiências, né? E experiências do que eles vivem diariamente, e entender os porquês, né, dentro da disciplina, por que precisa calcular o tamanho da área para o número de animais? Por que eu preciso calcular o tamanho do puleiro para eu conseguir suprir a necessidade dos animais, né, de estar lá expressando o comportamento normal? Então, eu trazer a prática, associar, nesse caso, fazer o inverso, né, associar a prática com a teoria, eles começam a entender muito mais fácil do porquê as coisas acontecem, por que elas têm determinadas regras, né? Então, com o curso, né, de formação, está sendo possível nominar as atividades que nós estamos realizando dentro e fora da sala de aula, visto que a cultura maker ela é utilizada com bastante frequência dentro das práticas agropecuárias. Então, aqui é a referência que eu utilizei para estar montando, né, essa apresentação para vocês. E foi isso. Eu senti um pouquinho assim de diferente, um pouquinho diferente do que foi feito na formação anterior, porque agora tem o nosso ponto de vista, né? Então, eu fiquei um pouquinho assim, achei um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que tenha atingido aí o objetivo da apresentação. Parabéns, Ana. E como, né, agora nós temos a denominação, os nomes aí disso, e como utilizávamos, né, essa cultura maker aí, não sabíamos esse nome, né? Pois é. E essa questão também o legal, né, de vocês, então, como você falou ali do colégio agrícola, que vocês têm as aulas práticas desde o primeiro ano, é muito importante, né, porque isso que motiva os alunos já vem procurando um curso técnico pensando nas aulas práticas, né, em tudo isso, colocar a mão na massa mesmo, né? E isso que motiva eles, né? Então, eles gostam bastante, legal, né? Trabalhar já desde o primeiro ano com essas aulas aí, que é uma motivação para eles continuarem aí até o final aí do curso. E eles se sentem, assim, muito valorizados quando eles ensinam para a gente. Professora, faça assim, porque assim vai dar certo. Né, porque a vivência deles é muito maior do que a nossa, né? Porque eu falo que eu sou zootecnista de prédio, porque eu nunca tive nada de propriedade rural. Eu aprendo muito com eles. Então, isso é legal. Eles têm atrás a experiência, né, ali também que aprende com os pais, que já moram, né, nessa região mais rural, né? E bem isso que você falou. Então, parabéns às duas. Tá, então, encerramos a nossa reunião hoje. Só vou tirar foto, quem puder abrir a câmera. Deixa eu tirar aqui. Acho que tirou, deixa. Saiu. Então, boa semana, pessoal. Até semana que vem. Então, semana que vem continuamos com as apresentações de mais dois, né? Do Marcos e da Patrícia. E daí, na outra semana, continuamos. Professora, eu tinha agendado o meu para semana que vem também. Tinha ficado agendado. Eu vejo, se der tempo, daí você apresenta aí os três, tá bom? Deveu com relação ao tempo, para a gente não passar muito do horário, né? Sendo que nós já temos a reunião do dia 28 e do dia 5 já destinada às apresentações, que daí ela vai ser bem mais curta para todos poderem apresentar, tá bom? Então, boa semana, bom resto de semana aí para vocês e até semana que vem.
Igualmente. Boa noite, Boa semana. obrigada. Boa semana.